Olá, essa é a apostila 7 do curso A Bíblia e o Futuro. Estamos estudando a questão do milênio, baseado em Apocalipse, capítulo 20. Muitas pessoas se perguntam se quando a Bíblia fala de 1000 anos, se estes 1000 anos são 1000 anos literais, ou se 1000 anos são 1000 anos, um número, portanto, simbólico apenas. O que é que vai acontecer quando Satanás for acorrentado? Jesus terá um reino de 1000 anos instalado aqui na terra? Algo interessante que nós devemos saber é que Apocalipse 20 é a única passagem da Bíblia que fala de um reino de 1000 anos. E como nós vimos, Apocalipse 20 está dividido em duas partes. Os versos 1 a 3 falam da prisão de Satanás, para que não mais engane as nações, por 1000 anos. Os versos 4 a 6 descrevem o reinado de Cristo por 1000 anos com os seus fiéis. A versão ou a visão pré-milenista sobre Apocalipse 20 entende que os 1000 anos serão 1000 anos onde Cristo reinará aqui na terra depois da sua segunda vinda. E quando ele estiver reinando aqui na terra durante 1000 anos, depois da sua segunda vinda, Satanás será acorrentado. Haverá pessoas nesse período não convertidas. E essa é uma das questões difíceis da interpretação pré-milenista. Um reino milenar de Jesus, onde há a possibilidade de Satanás estar preso e não derrotado, e onde pessoas ainda não crerão em Cristo. A questão é que nós devemos pensar quando é que aconteceu esse aprisionamento de Satanás. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos descobrir que a derrota de Satanás, ela já teve início na primeira vinda de Cristo. Aliás, o texto de Apocalipse 12 já fala dessa derrota antes da sua prisão, em Apocalipse 20. Veja o que diz Apocalipse 12. A mulher deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que fosse alimentada ali durante 1260 dias. Esse pequeno trecho fala do nascimento de Jesus, a ida dele junto com Maria e José para o Egito, para que depois, após a morte de Herodes, eles voltassem do Egito, cumprindo uma profecia bíblica, cuja profecia bíblica dizia: do Egito chamei o meu filho. Mas o texto de Apocalipse continua, Apocalipse 12, dizendo: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Não prevaleceram, porém, nem mais o lugar deles se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Alguns acreditam que essa passagem ela está situada antes de Gênesis, quando houve a batalha no céu, quando Satanás se rebelou contra Deus e foi combatido pelo exército de Miguel e os demais anjos, e Satanás então caiu, foi removido do céu e foi jogado para a terra juntamente com os demônios. E o texto continua, Apocalipse 12. Ouvi uma voz do céu, uma grande voz, que dizia: é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aqui Jesus não é mais uma criança, aqui Jesus já realizou sua obra, já morreu, ressuscitou e venceu o diabo. Portanto, num só capítulo, numa pequena passagem do capítulo 12, nós vemos aqui referências a Jesus recém-nascido,
vemos referência à batalha onde Satanás perdeu seu lugar no céu e foi lançado à terra, e finalmente a derrota dele por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, o que nós podemos perceber diante disso é que o reinado de Jesus em Apocalipse 20 é um reinado celestial, é um reinado que acontece no céu e não aqui na terra. O livro de Apocalipse, além disso, está cheio de números simbólicos. É o que nós podemos, por exemplo, falar sobre o número 1000, milênio. O número 10 significa totalidade, e 1000 é 10 elevado à terceira potência. Por isso, 1000 anos indica aqui um período longo, um período completo, de duração específica, que diz respeito, 1000 anos, não exatamente 1000 anos literais, mas um período longo que compreende a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus, já que Apocalipse ele fala exatamente dessas duas situações, a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. O que se quer dizer com o aprisionamento de Satanás? Nos tempos do Velho Testamento, todas as nações, com exceção de Israel, estavam em estado de ignorância, porque não conheciam a Deus, não tinham perdão dos seus pecados. Somente Israel era o detentor da pessoa e da promessa de Deus. Naquela época, Israel era a única nação que podia tornar Deus conhecido. Então, durante essa época, é possível dizer que todas as nações, ao não conhecer a verdade e prevalecerem na ignorância e no erro, eram prisioneiras de Satanás. Elas eram enganadas por ele, assim como Adão e Eva foram enganados pela serpente. Mas antes de Jesus voltar para o céu, quando ele ressuscita, ele deu uma ordem aos seus discípulos chamada Grande Comissão, e ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Como é que os discípulos fariam isso, se Satanás pode enganar as nações, como fez no passado? É aí que João, em Apocalipse 20, fala do aprisionamento de Satanás. Não é que Satanás está inativo, é que agora ele tem a limitação, essa ideia do acorrentamento. Satanás está limitado. Por isso, durante essa era do Evangelho, que foi inaugurada pelos discípulos, Satanás não é capaz de impedir as nações de ouvirem o Evangelho, conhecerem o Evangelho e crerem no Evangelho. Então, durante todo esse período, que compreende a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, os discípulos do Senhor pregarão o Evangelho e farão discípulos de todas as nações. Enquanto Satanás estiver preso, limitado, ele não pode impedir ninguém de ouvir o Evangelho e de crer no Evangelho, isso em todas as nações do mundo. Então, o que fala Apocalipse 20 é que, segundo a posição milenista, o milênio já está acontecendo desde a primeira vinda do Senhor Jesus. Agora você poderia perguntar, mas existe alguma evidência de que Satanás estava preso no Novo Testamento, antes de Apocalipse 20? Eu lembro a você que quando os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Satanás, a resposta de Jesus foi essa: como é que alguém pode entrar na casa do valente e roubar os seus bens sem antes amarrá-lo? Essa palavra, amarrá-lo, de Mateus, palavra dita por Jesus, é a mesma palavra que é usada por João em Apocalipse 20 para falar do aprisionamento de Satanás. Então Jesus amarrou o diabo quando triunfou sobre ele no deserto, negando aceitar as suas propostas. Além disso, Jesus expulsou muitos demônios. Ele enviou 70 discípulos pelas cidades para anunciá-lo. E os discípulos voltaram felizes, eufóricos. E eles diziam: Senhor, até os demônios nos submetem pelo teu nome.
E a isso Jesus respondeu: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Então, o reino de Satanás, a partir daquele momento, tinha acabado de sofrer um golpe terrível, demolidor. Era um certo aprisionamento da sua capacidade, e agora o reino de Deus estava se espalhando por toda a terra. Por isso, Apocalipse 20 fala dessa realidade dos 1000 anos, período de 1000 anos, durante o qual aqueles que já estão com Cristo estão reinando na glória com Cristo, e o Evangelho continua sendo pregado a todas as nações até que Cristo venha. João precisava dessa mensagem, porque os seus irmãos, a igreja perseguida, estava perdendo vários membros, famílias dizimadas, e a essa igreja que sofria perseguição, que era martirizada, precisava ouvir do Senhor Jesus: eu estou com vocês na minha mão direita, eu venci o mal, e em breve, além de Satanás ter sido aprisionado, ele será definitivamente expulso e jogado no lago de fogo e de enxofre, e os que são de Cristo reinarão com Cristo para todo sempre.